Questão 32 da prova da USS de 2016-2. Em um experimento sobre as bases moleculares da vida, uma cultura de células foi inicialmente mantida em substrato adequado, contendo nucleotídeos não radioativos, por vários ciclos de replicação do DNA. Em seguida, essas células foram transferidas para outro substrato adequado, no qual os nucleotídeos disponíveis eram todos radioativos, permanecendo nessa condição de crescimento durante um único ciclo de replicação do DNA. Considere os esquemas abaixo, que indicam 4 diferentes possibilidades de distribuição dos nucleotídeos radioativos e não radioativos no DNA das células em estudo. Ele coloca aí para gente que o nucleotídeo não radioativo é esse que está com a borda azul e a parte interna branquinha, e o material, os nucleotídeos radioativos são esses que estão marcados aí em vermelho para vocês. Eu vou usar o vermelho e o azul aqui para fazer essa referência, né? O não radioativo, então, seria o azul. Então, inicialmente, o DNA que a gente teria ali era um DNA em que as duas fitas não apresentariam radioatividade nos seus nucleotídeos. Então, a gente teria aí, nesse caso, nucleotídeos não radioativos. Ok? Ele fala que vários ciclos de replicação foram feitos em meio não radioativo, contendo nucleotídeos não radioativos. O que significa isso? Significa que, se eu pegar essa molécula de DNA e estimular o processo de replicação, eu vou separar essas fitas. Então, você tem uma fita vindo para cá e uma fita vindo para cá. Se o meio continua sendo não radioativo, as fitas antiparalelas, elas não vão conter também radioatividade, porque os nucleotídeos não contêm radioatividade. Então, vão continuar sendo fitinhas também, ó, azuis, como a gente estava vendo até agora. Aí ele fala que esse processo de replicação em meio não radioativo se repete algumas vezes, até que essa molécula de DNA, vou pegar só uma delas, vai ser colocado em um meio contendo nucleotídeos radioativos. Então, agora a gente está pegando essa molécula de DNA, replicando em um meio em que você encontra aí, nesse caso, material, nucleotídeos marcados radioativamente. Separa a molécula de DNA, separa as fitas, né, de DNA, uma fita para cá, uma fita para cá. O novo meio contém radioatividade. Como agora os nucleotídeos são radioativos, a fita antiparalela vai conter esses nucleotídeos radioativos, porque só tem como formar a fita antiparalela com os nucleotídeos existentes nesse meio. Como os nucleotídeos nesse meio estão marcados radioativamente, a fita antiparalela vai aí, nesse caso, apresentar uma das suas fitas sendo radioativas. O mesmo vai acontecer para essa outra fitinha de DNA aqui, tá? Não vou ficar repetindo, porque não tem necessidade. Aí um detalhe importante nessa questão. Ele fala o seguinte lá no enunciado. Em seguida, essas células foram transferidas para outro substrato adequado, no qual os nucleotídeos disponíveis eram todos radioativos. Beleza. Permanecendo nessa condição de crescimento durante um único ciclo de replicação do DNA. Então, isso aqui aconteceu uma vez, pronto, produziu essas moléculas, acabou. Geralmente, a gente pega umas questões por 2, 3 gerações. Aí a gente acaba vendo moléculas com total radioatividade, moléculas híbridas e assim por diante. Aqui não, gente. Começou um ciclo de replicação nesse meio radioativo, vai ser só isso que aconteceu. Ponto. As moléculas que eu vou analisar após esse período do experimento vão todas elas serem híbridas. Elas vão apresentar uma fita do DNA não radioativo, porque veio daquela molécula inicial, e uma fita de DNA radioativo, porque essa fita agora antiparalela está se formando a partir de nucleotídeos que estão contidos em um meio radioativo. Então, como é só um ciclo de replicação nesse meio radioativo, a gente vai aí, nesse caso, observar que todas as moléculas de DNA vão apresentar essa composição. Fitas híbridas, uma fita sem radioatividade e uma fita com radioatividade. E aí ele pede para a gente considerar os esquemas que indicam 4 diferentes possibilidades de distribuição dos nucleotídeos radioativos e não radioativos no DNA das células em estudos. Aí, nesse caso,
A primeira opção mostra esse DNA híbrido, aí você tem uma fita apresentando DNA com nucleotídeos, DNA não, desculpa, nucleotídeos radioativos, e a outra fita desse mesmo DNA, a antiparalela, mostrando DNA não radioativos, e a gente vai observar que isso acontece para as duas moléculas de DNA que ele mostra, exatamente o que eu mostrei aqui para vocês. A figura 2 mostra só material radioativo. É como se a gente tivesse a perda dessa fita não radioativa. E a gente sabe que a replicação do DNA é semiconservativa. Se você tivesse marcado a 2, você desconsiderou essa característica do processo de replicação do DNA. Né? Aí, nesse caso, a gente vai observar que a replicação do DNA ele tem uma replicação que é semiconservativa. Então, a gente tem aí, nesse caso, uma fita original, que é não radioativa, e uma nova fita, agora em meio radioativo, mostrando essa radioatividade presente. O 3 tem uma fita totalmente radioativa e uma fita totalmente não radioativa. Gente, a partir do momento que o material foi colocado em um meio radioativo, eu não tenho mais como achar aí, nesse caso, uma fita de DNA totalmente não radioativa, né? Já começa o erro por aí. E como ele fala para a gente que só houve uma replicação, um ciclo de replicação em meio radioativo, as fitas têm que ser híbridas. Não vai aparecer nenhuma fita totalmente radioativa. Ah, Brenda, mas se ele falasse que teriam outros ciclos de replicação, um segundo ciclo de replicação, por exemplo, aí tudo bem. Você poderia achar fitas totalmente radioativas, mas não deixaria de aparecer fita híbrida, tá? E nunca iria aparecer, nesse caso, que você está trocando o meio, não iria aparecer mais uma fita como essa que você tinha aqui no início. Ou ela seria híbrida, ou ela seria totalmente radioativa, tá? Mas a gente teria que ter outros ciclos de replicação. Como a questão limita a gente a um ciclo de replicação dentro de um meio radioativo, não tem possibilidade de achar aí uma molécula de DNA totalmente radioativa. Tudo bem? A letra não, né? A opção 4, cara, a opção 4, uma fita de DNA tem aí material radioativo, não radioativo, radioativo, não radioativo. Não, gente. Uma fita inteira de DNA vai ser não radioativa e a outra fita inteira de DNA vai ser radioativa. A mesma fita apresenta a mesma característica. Então, aqui, ó, a fita vermelha, ela é totalmente radioativa. A fita azul é totalmente não radioativa. Não tem mistura, tipo, a fita azul é um pontinho radioativo, mas outro pedaço dela é radioativo. Não, é a fita inteira. A fita de DNA, nesse caso, a gente vai ter uma das hélices sendo totalmente não radioativa e a outra hélice sendo totalmente radioativa. Aqui ele está misturando tudo, né? Ele fez uma confusão danada aí. Então, aí nesse caso, seria a primeira opção correta. Repara a diferença entre o 4 e o 1, que é a resposta correta. O 1 você tem uma parte do DNA, né, uma fita do DNA sendo totalmente vermelha, a outra fita do DNA mostrando ali aqueles materiais azulzinhos que seriam não radioativos. Então você vê que tem uma fita e a outra complementar que são diferentes, mas dentro da mesma fita ela não tem mistura entre radioativo, não radioativo, radioativo e não radioativo, como seria mostrado no 4. O 4 está mostrando um erro ali para gente, tá? Então, a configuração encontrada ao final do último ciclo de replicação do DNA, que seria, nesse caso, ao final dessa replicação no meio radioativo, a gente encontraria o esquema de número 1, mostraria, nesse caso, essa molécula híbrida, uma fita radioativa, uma fita sem radioatividade. Seria a letra A, a opção correta nessa questão.